Também trazendo um olhar da economia, vamos falar sobre desoneração da folha de pagamentos. O presidente Lula tem até hoje para sancionar ou vetar aquele projeto de lei que desonera a folha de pagamento de 17 setores da economia. Vamos conversar com a Débora Oliveira, nossa analista também, trazendo para a gente, Débora, um pouco do impacto dessa medida. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Carol. Todos estão chegando agora. São 17 setores da economia e que trazem para esse debate a questão dos empregos, que quando você traz esse tema para o debate, traz os números também, há um impacto muito grande nos setores e, consequentemente, setores que podem ter que tem um peso muito grande quando olhamos para o mercado de trabalho e que podem ter como consequência a demissão de parte dos funcionários. Eu vou trazer o efeito disso de imediato em apenas um dos setores, que é telecomunicação, os telemarketings, os call centers, que é o setor que mais emprega hoje no país. Somente nesse setor a gente poderia ver nos próximos 2 anos uma perda de quase 600 mil vagas de empregos. Somente nesse setor. Isso de acordo com o que eu conversei com algumas associações, institutos do setor, o GEOC, inclusive, que me falou sobre esse número que me espantou e me preocupou bastante, Carol. E aí, por que isso? Vamos lá. Deixa eu trazer aqui vocês para a tela para vocês entenderem o que é essa PL da desoneração da folha, o que ela proporciona agora dessa maneira, como já tinha sido aprovada no Senado e estava indo para a promulgação do presidente. Prorroga até 31 de dezembro de 2027 a desoneração da folha, que nada mais é do que a redução da alíquota de 20% para 1 até 4,5%, dependendo do setor, sobre a receita bruta da empresa. Caso não haja essa desoneração, o custo de operação dessas empresas pode chegar a triplicar, Carol. É muita coisa. Por isso, teria que reduzir custo. Como é que se reduz custo? Cortando vagas de emprego. E isso impactaria 17 setores, não é só o de call center. Vamos dar uma olhada aqui na próxima tela para vocês entenderem quais tantos os setores. Eu separei alguns deles aqui, que são os mais preocupantes que a gente tem, né? Ou seja, além do call center, a gente tem a confecção e vestuário também, que poderia ser impactado diretamente, setor de comunicação, de construção, de fabricação de veículos, inclusive, máquinas e equipamentos, proteína animal, transporte rodoviário, transporte metroviário, ou seja, é muito setor que pode ser, são muitos setores que podem ser impactados, que podem acabar trazendo essa redução, né, de vagas e isso comprometendo por um efeito uma bola de neve, porque no final das contas não são somente as vagas ali cortadas, mas as famílias que dependem também, né, dessas vagas de emprego, ou seja, é muito preocupante. Desde 2017, quando foi, né, colocada em prática a desoneração da folha, a gente conseguiu aumentar em todos esses setores, 17 setores, cerca de 17,5% o número de vagas e melhorar em quase 40% a qualidade do salário. Então é muita coisa que pode acabar, né, trazendo aí por água abaixo. Por que o governo alega que precisa, ou que o Ministério da Fazenda está, né, orientando o Lula a não promulgar? Porque teria uma economia de mais de 9 bilhões, ou seja, tiraria essa despesa do governo. Porém, tira essa despesa do D0, mas lá para frente deixa de arrecadar 10 bi. Então é meio que uma matemática que não tem sentido, né, Carol? Porque você vai impactar diversos setores, pode colocar em risco a sobrevivência de muitas empresas. O setor de telecomunicações, como eu falei para vocês, quase 600 mil vagas a menos. Esses são alguns dos setores, são 17 setores que trazem para esse debate justamente a questão do mercado de trabalho para tentar pressionar o governo nessa prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Larissa Rodrigues, vamos aqui então para esse debate político que se forma. Você tem, mais uma vez, a ala econômica de um lado e a ala política. Por quê? O presidente Lula pode vetar, porém o Congresso pode derrubar o veto. E aí o desgaste pode ser ainda maior. Conversei agora há pouco com alguns ministros ali do Palácio do Planalto, Carol. O que me disseram é que Lula continua tendendo, sim, para vetar pelo menos parte desse projeto da desoneração. Em especial, uma parte que desagradou muito o Palácio do Planalto é um que colocou no meio do texto a questão das prefeituras. A Débora explicava para a gente dos setores da economia, mas no texto aprovado ali no Senado Federal, eles também colocaram uma questão de repassar para prefeituras menores, de até ali 140 mil habitantes, esse benefício de conseguir uma desoneração na folha de pagamento. E que isso seria uma bola de neve realmente, porque além do governo ter que arcar, ou melhor, deixar de receber
com a questão das empresas, dos setores da economia, o que já acontece hoje, porque hoje a gente já tem esses 17 setores da economia com esse desconto fiscal. Mas se o Congresso Nacional não aprovar-se esse projeto, como foi aprovado, terminaria no fim desse ano. O que esse projeto faz? Ele estendeu por mais tempo a desoneração para os setores da economia, mas além disso acrescentou as prefeituras das pequenas cidades. E isso que preocupa muito o Palácio do Planalto, porque já tinha uma expectativa de se deixar de arrecadar só com os setores da economia. Quando você acrescenta essas prefeituras, acaba nas contas do governo sendo muito menos o que tinha de intenção de se lucrar nos próximos anos com a questão desse pagamento de imposto. Conversando então com esses ministros, que Lula está tendendo a vetar em especial a parte das prefeituras, foi aconselhado pelo ministro da Fazenda a vetar o projeto como um todo, mas a ala mais política teme que ao vetar em partes ou o projeto como um todo, que isso possa ser derrubado mais uma vez pelo Congresso Nacional, trazendo aí mais problemas com o Congresso, que o governo anda tendo tantos problemas e cada vez também mais dependente de senadores e deputados. O que me pontuaram? Que ainda o martelo não foi batido, tem que ser batido hoje, diga-se de passagem, mas que reuniões devem acontecer no decorrer deste dia. Para encerrar, é importante destacar que, se Lula não decide hoje, se ele não decide vetar partes desse texto e não se posiciona sobre isso, o texto acaba entrando em vigor a partir de amanhã, como foi aprovado pelo Congresso Nacional, com os setores os 17 setores da economia, além das prefeituras das pequenas cidades. Ou seja, seguimos com a expectativa para hoje dessa definição por parte do presidente Lula. Larissa Rodrigues, Débora Oliveira, obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.